Bom dia, bom dia. Hoje um pouquinho mais claro. As quarta-feiras acordo um pouquinho mais tarde. E a temperatura hoje consegui trabalhar. Então 15 graus. Esses últimos dias agora, eu estive trabalhando uma área que eu estava percebendo que eu não estava conseguindo evoluir, que é na parte da leitura. Então, eu gosto de ler, mas não vinha priorizando, e não só isso, né? Eu acabei me prendendo num livro ali e não consegui evoluir. Um livro bom de ler, conteúdo que me interessa. E aí foi necessário um amigo chegar junto comigo e falou para eu parar aquele livro ali e tal e começar uma outra leitura. E aí comecei uma leitura do zero, enquanto que o outro livro que eu pausei para ler 3, 4 páginas estava demorando muito, né? Esse livro aí também um livro pequeno, 110 páginas, eu li basicamente ele em 3 ou 4 dias. Então, e o tema também bem bacana, bem interessante, e dentro desse livro também continha esse conteúdo, né? Do quanto é necessário a gente encarar os desafios, a gente não entrar no automático, porque pode ser um custo elevado, e esse custo pode ser a família, pode ser nosso tempo, né? Então, é um preço alto de diversas formas que você pode estar pagando e não percebendo. Outra situação é a questão de justamente de desapegar, né? De dar espaço para coisas novas, né? Renovar ciclos, coisas que eu já tenho vivido nesses últimos tempos, esse último ano, e eu realmente tenho vivido isso, de experimentado isso, de desapegar é difícil, de fechar ciclos e começar novos, né? O quanto é importante a gente não se apegar, né? Sim, a gente tem que dar valor às pessoas, aos momentos, mas cuidar para não ficar um apego desnecessário, né? Carregar fardos que não são nossos, né? Só assim a gente consegue evoluir, né? Se a gente ficar estagnado, não tem como. Então eu deixo essa reflexão. Vamos lá? Vamos pro mergulho então.
dia, bom dia, bom dia. 13 graus hoje, uma diferença já bem considerável. Vamos lá. Bastante pedra de gelo que não dissolveu ainda. Então pode ser que diminua a temperatura no decorrer aqui. Como é bom poder superar esses desafios, sabe? Tenho pedido muito a Deus, assim, para dar força, dar fé, aumentar minha fé. E às vezes a gente, muita gente ainda, né? Eu me vejo pedindo, né? Não estou em posição de pedir nada a Deus, né? Estou aqui para servir a Ele, mas eu, né? Percebo que eu tenho que pedir, né? Mesmo Ele sabendo que tem no meu coração como desejo, porque é um exercício de realmente mostrar para mim mesmo e para Deus o quanto eu reconheço a dependência dele, né? A necessidade dele. E quando está tudo bem, a gente rapidamente esquece isso, né? Então é um exercício de quando está tudo bem também exercitar e pedir para que ele continue governando a nossa vida, que ele continue livrando de todo mal, né? E se for avaliar, quando a gente pede, Deus aumenta a minha fé, aumenta a minha força, como que vai aumentar a tua fé? Como que vai aumentar a tua força? Então você quer ficar mais forte, você não tem que ir para academia, você não tem que fazer mais esforço, mais sacrifício, aumentar a tua fé. Como é que vai aumentar a tua fé? Muito provavelmente passando por uma dificuldade, onde você vai criar uma dependência, vai ter que orar mais. Vai ter que orar não, vai passar a orar mais, vai ter uma necessidade, sentir essa necessidade mais. Então, como a gente tem que ser intencional no pedir, né? E avaliar o que a gente está pedindo, porque não adianta falar, Deus me aumenta a minha fé, e daí no primeiro desafio que tem no dia, você está murmurando, está reclamando para Deus. Ué, você não pediu? Você está recebendo. Um meio de aumentar a tua fé. Então, os meios, de repente, não são os que a gente imagina, né? Então, Deus age de uma forma independente da nossa vontade, né? E a gente tem que estar vigiando todo momento, sensível, para entender o que está acontecendo a cada momento, o que Deus quer comunicar a cada momento. É difícil, tem vários momentos que a gente não consegue entender, né? Deus age também no silêncio. Então, mas eu animo a você e me animo, né, nesse sentido, né, de que tudo tem um propósito e que a gente sim deve pedir as coisas, né, as coisas não materiais, estou dizendo no geral, né, me dá sabedoria, muito importante, me dá inteligência, me dá equilíbrio emocional, me dá energia, me dá a palavra certa para alcançar pessoas, para realmente ser discípulo de Jesus, né? Então, tudo isso é muito importante. Quero pedir algo financeiro, algo bem, tudo bem. Não deve ser prioridade, mas acho que sim, a gente deve pedir, reconhecendo também que a gente não tem nada se não for através de Deus, né? Isso é importante. Então,
aumentar minha resiliência, minha perseverança. Aqui na banheira de gelo eu consigo exercitar isso. Diminui a ansiedade, aqui diminui, né? Então não é confortável, mas o resultado vem. Aqui, hoje deu para dar uma anestesiada na ponta dos dedos aqui. Espero conseguir evoluir. Ainda não consegui priorizar e comprar mais pote, mais forma de gelo, mas nessa semana não pode passar. Vamos lá, partir pro mergulho. Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando mais um desafio. Hoje 13 graus novamente, bem desafiador. A gente está com a temperatura ambiente quente, né? Então dá um choque térmico considerável aqui. E a vontade de não entrar é permanente. Coloquei o pé aqui e já dá vontade de não entrar. Pensar muito não vai, mas eu tenho esse compromisso, esse desafio comigo mesmo e vou pra cima, né? Desistir não é uma opção. E como é bom, porque nesse momento que eu entro assim, a cabeça se esvazia, né? Então, o cérebro fica bem atento a tudo que está acontecendo, fica em estado de alerta mesmo. Então, o fato de eu querer intensificar, deixar mais gelado, é aumentar esse estado de alerta, né? Que o corpo fica lutando ali para sobreviver, né? Estado de sobrevivência, de atenção, né? E como é importante a gente dar esse refresh na mente, né? Então, começar o dia zerado, né? Tem coisas de ontem que foi feito, não foi feito, semana passada, mês passado, ou preocupações da semana, né? Casa, trabalho, academia, enfim. Se eu não tiver o refresh, eu não rendo. Eu não consigo render tanto quanto deveria, quanto poderia.
Então é necessário esse refresh, né? Ter um hobby, né? Meu hobby é isso aqui. Se tornou um hobby, isso aqui. Né? Hoje não estou praticando um esporte, digamos, né? Eventualmente eu vou andar de bicicleta, de skate com meus filhos, com minha esposa, né? Mas não tem uma rotina disso. Eu faço academia lá também, que é uma coisa que me dá um tempo meu, que eu consigo me concentrar nos exercícios, esquecer o restante, mas justamente para a gente manter a mente saudável, né? Tem que ter a desintoxicação das obrigações, dos compromissos, né? E tentar manter equilíbrio, né? Equilíbrio eu acho que é uma coisa que difícil, né, de se conseguir. Se você quer evolução, vai ter que desequilibrar, né? Então, o importante é controlar esse desequilíbrio, qual o tempo que vai acontecer, para você não colocar a perder, que de repente se desequilibrou tanto que já não consegue mais equilibrar determinadas áreas da sua vida, né? Então é necessário fazer pagar o preço, né? Esses exercícios, né? Essas manobras. E é fato que o resultado vai vir, mais cedo ou mais tarde, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? O tempo dele é diferente do nosso, ele sabe quando a gente está preparado para receber determinada situação, né? Para administrar uma situação nova. E a gente, né? Agora é a gente mesmo, precisa sempre pedir aumento de fé, pedir que a gente tenha fé. E quando a gente pede para aumentar a fé, né? Até eu vi no culto no domingo, eu fiquei pensando, bem pensativo, assim, pô, cara, como é que Deus vai promover esse aumento da fé? Como é que eu vou aumentar minha fé? Deus, de repente, vai dar situações desafiadoras, difíceis de entender até mesmo. Poxa, por que isso? Porque às vezes a gente, eu, pelo menos, já questionei, hoje eu questiono muito pouco. Não, por que Deus está permitindo isso? Determinadas áreas ele permite você passar pelo vale justamente para você aumentar a fé, para você aumentar a dependência, de você entregar aquele momento, você entende que você não consegue sozinho, que você vai orar mais, que você vai pedir mais de forma intencional, vai abrir mão de qualquer controle ou qualquer sensação de controle que você tem, e aí a tua fé automaticamente vai aumentar. Então, pedir aumento de fé achando que não vai ter desafio, sofrimento, é loucura. Isso é loucura, né? Então a gente tem que avaliar o que pede também. E vamos lá, vamos pro mergulho. Não dá pra pensar muito. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma manhã de vitória, desafio, geleira. Hoje sábado, dia ensolarado já, né? Acordando um pouco mais tarde. E hoje, o que vem forte para mim na mente é o que eu vivi essa semana. E
só reforçando o que eu venho praticando. E assim, essa semana foi bem desafiadora, passei por algumas situações que me despertaram ainda mais a atenção, né, o estado de alerta, no quanto é importante a gente estar com a mente bem, né? Então, estar com a mente equilibrada, com a energia certa, posicionamento certo, sendo intencional nas relações, né? Não interesseiro, mas intencional, sabendo o que você quer comunicar, o que você quer promover com aquele encontro, com aquela fala, né? Quais sentimentos ou ações você quer incentivar. E a gente, né? A gente, muita gente, continua sendo muita gente. E eu vejo o quanto isso tem dado frutos, né? E o quanto eu tem um vasto caminho ainda para percorrer, para melhorar, para aprimorar, mas eu já consigo ver os frutos e é muito maravilhoso isso aí, sabe? Essa questão de você conseguir ver frutos em tão pouco tempo, eu digo, né? Porque foram anos sem ser intencional, sem ter esse olhar, e aí meu processo de transformação tem 1 ano e meio, né? Onde eu comecei a ter esse olhar, essa situação e buscar conhecimento, sabedoria, estudar sobre isso, enfim, né? E aí quando você se depara com uma situação mais complexa, mais difícil de lidar, mais delicada, você estando com a energia certa vai definir o sucesso ou o insucesso daquele momento, né? E ontem eu passei uma situação que, se eu não estivesse equilibradamente centrado, né, forte, fortalecido, né, eu não saberia lidar com a situação, me abalaria, coisa do tipo, e sabe, cara, foi assim leve. E eu falei, nossa, que sensacional tá vivendo isso, tá podendo desfrutar disso, né? Então, assim, é desafio todo dia e tudo, mas isso só nos fortalece. Então pode ter certeza que quando a gente se dedica a algo, a gente se fortalece, a gente fica capaz de superar desafios ainda maiores. Então, por exemplo, aqui, vou pegar banheiro de gelo. Eu tinha uma dificuldade absurda com temperatura baixa, com água gelada. E hoje eu me vejo preparado para encarar aí até 0 grau, como eu já fui, né? E eu quero ir mais, eu ainda não consegui, devido à questão de gelo. Eu não quero comprar qualquer forma de gelo também, por qualquer forma eu estou com as minhas aqui, no improviso. Mas eu preciso comprar formas que realmente resolvam, que eu consiga diariamente chegar no 0 grau, por exemplo, né? É a meta, eu logo vou conseguir. Eu estou em algumas semanas de muitos ajustes nas empresas que eu toco, as equipes que eu coordeno, então acabei não priorizando de verdade, né? Mas agora as coisas estão se ajeitando, né? Eu estou conseguindo ajeitá-las, né, também, sendo mais intencional, cuidando com a produtividade, tempo e tudo. E agora eu acredito que essa semana eu já consigo resolver, né? Não quero ficar postergando, não é do meu perfil ficar postergando, mas é do ser humano. Quando a gente menos percebe, né, acabo, que nem na situação do gelo, não priorizei e posterguei, né? Fato, foi uma falha minha. E então eu vejo que, né, a gente não pode parar o desafio, a gente tem que tornar o desafio sempre maior. Se for controlável por nós, né, que eu posso controlar a temperatura, então bora para cima, né? E nos últimos tempos eu vejo o quanto é importante a questão da comunicação, né, assertiva, e hoje eu vejo também o quanto a inteligência emocional está em falta. Eu não sou o maior inteligente emocional, mas eu estou num caminho, estou num processo e já entendi, expandindo consciência. E o que eu mais tenho
me deparado assim, não é julgando ninguém, mas eu vejo quão frágil o pessoal assim, que eu tenho me relacionado assim, pessoas, não do meu meio, mas pessoas novas que eu comecei a me relacionar, fracas emocionalmente, entende? Então assim, eu vejo que isso é muito perigoso para a saúde da pessoa, para o desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual. São várias barreiras, cara, e muita gente não tem esse privilégio de perceber o que está acontecendo, de ter essa plena consciência de que a inteligência emocional está fraca, que está corroendo a vida da pessoa, entende? E o quanto isso pode ser prejudicial para as relações, né, para a evolução da pessoa. Então, eu estou num momento assim, muito em paz comigo, que assim, eu falo, nossa, eu nunca estive tão bem. Isso não tem preço, sabe? É maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer ao Papai do Céu, que tem sido muito, muito bondoso, muito, né, me proporcionado coisas que eu jamais imaginaria. É isso. Então, pessoal, vamos nessa e vou... Não é isso. Na verdade, é isso. Eu tenho que tirar da minha fala que não define o final da minha comunicação. Não pode definir. Então, vamos mergulhar. Um ótimo dia.